pessoas que estão assistindo esse nosso programa. Nosso programa chama-se Ponto de Encontro e a ideia é que a gente visite setores da nossa escola, entrevistando pessoas para falar um pouco da sua atuação profissional. Em especial, a gente está começando uma série sobre cursos técnicos e eu estou aqui no laboratório Canteiro de Obras, né, que serve ao curso técnico de edificações, serve a outros cursos também, mas o nosso foco hoje vai ser uma conversa sobre o curso técnico de edificações. Eu convidei o professor Matheus Coutinho para falar um pouco sobre o curso. Desde já, Matheus, agradeço sua disposição. É sempre bom ver pessoas assim, envolvidas, né, com essa causa de informar as coisas que tem na nossa escola, né, principalmente para o nosso estudante que quer ingressar aqui. Então a gente tem essa série aí sobre os cursos técnicos e a gente vai conversar com o professor Matheus sobre a área de atuação do curso de edificações e outras coisas mais. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem proveitosa. Eu vou agradecer novamente, vou passar para o professor Matheus para ele se apresentar um pouco, para depois a gente começar o nosso script aqui de perguntas. Matheus, fica à vontade, obrigado mais uma vez por receber a gente aqui. Prazer, Jorivão. Prazer estar aqui podendo divulgar e falar um pouquinho do que é o nosso curso, né, de edificações. Eu sou o Matheus Coutinho, né, já faço parte aqui da casa, né, do IFE desde 2014, né, esse ano completo aí 10 anos de Instituto Federal. Sou arquiteto por formação e tenho um prazer imenso de atuar aqui na construção civil. Você está fazendo uma formação complementar aí que eu sei, né, atualmente. Tenho dividido minha carga horária aqui tanto como professor, né, também como aluno. Estou cursando agora o técnico superior de design gráfico. O design gráfico. É bacana. E são áreas afins, né? São áreas complementares e muito do que eu tenho aprendido no curso do design gráfico eu tenho trazido, né, tentado aplicar nos meus materiais, nas minhas aulas, né? Isso é importante e para demonstrar também que a nossa escola, na média, né, todo profissional que atua aqui, ele procura sempre dar essa qualidade, né, à sua atuação aqui, e isso é uma coisa que tenho certeza que o nosso aluno vai encontrar muito aqui. Fala um pouquinho aí do curso de edificações, né, a área em que você atua primordialmente, o que é o curso de edificações, exatamente? Fala aí para o pessoal tentar entender. Sim, o curso de edificações é um curso onde o aluno que ingressa, ele vai ter contato com todas as etapas de uma obra civil. Então ele vai conhecer desde materiais, tecnologias, projeto, execução. Ele vai caminhar por todas as etapas e conhecer todos os processos, todas as estruturas, todos os tipos de projetos, instalações, a fim de conseguir produzir, né, completar uma obra. Então é um curso que se insere nessa área de construção civil, de serviços de construção civil, sim, no geral. Sim. E não somente a questão, as pessoas tendem a pensar na questão predial, né, mas coisas acessórias também, por exemplo, pelo que eu sei, né, a parte de imobiliário, a pessoa pode projetar móveis, por exemplo, tem uma vertente relativa a isso. Não somente a obra em si, todos os projetos relativos à obra, mas também essa parte de acabamento, de acessórios à obra, não é isso? Sim, uma das disciplinas que eu leciono é a disciplina de projeto final. Sim. E uma das atividades nessa disciplina, né, como ela funciona. O aluno, ele é o aluno do terceiro ano que ingressa nessa disciplina. Ele tem a experiência de projetar uma casa, né? Ele recebe de início um cliente fictício com um programa de necessidades e também com um terreno. Uhum. E aí, dado o programa de necessidades, ele tem que produzir um projeto que seja passível de aprovação pelo poder público municipal. Então, isso é interessante que o nosso aluno ele vai ter essa capacidade, vai ter essa competência, ele vai ser capaz de fazer Ele isso. vai ser capaz e outro ponto, né, até assim, indo um pouco além, é a possibilidade dele futuramente verticalizar. Uhum. Então, assim, o aluno, isso pela experiência e pela conversa com os colegas, a gente acaba recebendo esse feedback, né, de que os alunos que cursam o técnico em edificações,
e que tem essa intenção de verticalizar indo para arquitetura ou para engenharia civil, chegam com um diferencial realmente muito grande, né? Mas voltando para a disciplina, né? Então o aluno ele desenvolve esse projeto de uma residência e ele produz todos os desenhos de um projeto básico de aprovação. Então ele vai fazer as plantas baixas, normalmente é uma casa de 2 pavimentos, né? Então ele vai produzir plantas baixas do térreo e do superior, planta de cobertura, 2 cortes no mínimo, fachada. Aí as plantas envolvem, por exemplo, projeto de alvenaria, projeto elétrico, projeto hidráulico, tudo isso. Essa disciplina ela é muito interessante porque ela tem uma integração com outras disciplinas. Então, na disciplina de projeto final, ele desenvolve a parte arquitetônica e ele compatibiliza esse projeto arquitetônico com outros projetos. Ele produz os projetos complementares com base no projeto de arquitetura que ele mesmo produziu. Então, na disciplina de hidros e lúmino, por exemplo, ele vai produzir a instalação elétrica, instalação hidráulica e sanitária, tudo com base no projeto dele. Além da disciplina de estrutura também, onde ele vai produzir o projeto estrutural daquele projeto arquitetônico que ele produziu. E é uma área bem atraente, é uma área, falando hoje na nossa região, é uma área que está bem aquecida, né? O mercado de construção civil como um todo está bem aquecido. Tem voltado a se aquecer, né? Então, assim, é realmente um mercado promissor, né? E que tem um amplo leque de atuação, né? O aluno, como você falou, essa parte de atuação, né? Tem ex-alunos, né, que trabalham hoje em escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia, alguns em lojas de fábrica de móveis planejados. Além disso, eles podem atuar também na obra propriamente, né? Então, é comum você ter alunos do técnico em edificações atuando na fiscalização de obras. Como um mestre de obras, ou um fiscal de obras. Exatamente. Assim. Às vezes a gente sempre tem aquela coisa que a pessoa vai fazer edificações, não é para ser pedreiro, né? Não é para ser o camarada que vai executar a obra lá, assentar a parede. Né? Mas ele precisa entender. Mas ele precisa entender e ele vai ter essas habilidades também. Para poder também. acompanhar, né, a execução e até eventualmente fazer algum tipo de correção. Né? Sim, então, inclusive a gente está aqui hoje num canteiro de obras, né, que é o laboratório, a gente chama de canteiro de obras porque a gente está passando aí algumas imagens, né, tem toda a parte de canteiro de obras, tanto na parte de alvenaria, na parte estrutural, na parte de carpintaria da obra. Então, esse é um dos laboratórios, existem outros, né? Tem laboratório de elétrica, de hidráulica, onde os alunos realmente eles colocam a mão na massa. Isso é uma característica até da nossa escola, que é a herança da escola técnica, né? Que o saber profissional ele é muito aliado à prática, não fica só na teoria, então no curso de edificações não é diferente. Mas, como o professor falou, é um algo mais que o aluno vai aprender, não necessariamente para executar simplesmente a obra, mas ter o conhecimento técnico necessário para saber, por exemplo, se a obra está sendo executada da forma correta, segundo as normas. Acompanhar, né? Fazer o acompanhamento de obra. Ele vai ser um mestre de obras, ele vai ser realmente um técnico para acompanhar a obra. Aí você citou aí um pouco das disciplinas. Que tipo de disciplina que o estudante ele vai ter contato aqui quando ele entrar no curso? Você falou o projeto final, normalmente os cursos técnicos eles têm o projeto final como uma disciplina agregadora, né? Sim. Junta todos os conhecimentos para, no caso, fazer um produto ou um projeto daquela área. Mas que tipo de disciplinas o estudante vai encontrar quando ele estiver aqui no curso? Então, ele vai ter acesso, por exemplo, a disciplinas como tecnologia dos materiais, desenho técnico, desenho de arquitetura, a disciplina de projeto final, topografia, disciplinas de hidráulica e elétrica, que tem tanto a vertente teórica como prática, como você falou, né? Então a gente tem laboratórios de hidráulica e laboratório também de elétrica, onde os alunos eles põem a mão na massa, né? E realmente... A gente vai ter colocando imagens também, né? Durante essa fala a gente vai colocar algumas imagens para ilustrar, o pessoal conseguir ter ideia. E então, assim, disciplina como estruturas, a parte de solos também é outra disciplina. Porque a obra ela tem que ser sustentada pelo solo, ele tem que saber a resistência do solo, saber se vai aguentar o peso da obra e tudo mais. Né? Exatamente.
E então, ó, as pessoas que gostam dessa parte de projeto, né? Às vezes as pessoas, eu converso com vários estudantes, né? Pessoal normalmente do ensino fundamental, né? Mais adolescente, esse tipo de programa é bom para clarear. As pessoas, eu gosto de desenho, qual curso eu posso fazer? Pô, faz edificações que a parte de projeto lá, a parte de... Claro, eu falo que não é um desenho artístico, é um desenho técnico, é um desenho de coisas relativas a coisas mais... quem tem esse lado artístico muito desenvolvido pode se dar bem nessa parte de projeto arquitetônico, estrutural, não é isso? Pode se dar bem, sim. E é legal esse gancho, né? Puxar o gancho do que você falou de não ser um desenho artístico, né? Então, às vezes, o saber, né? Assim, quando o aluno toma conhecimento que ele vai ter desenho, para o aluno que não tem essa aptidão, que não gosta, pode ser um impeditivo. Sim. Mas é importante frisar que o desenho é um desenho técnico, então o aluno ele não precisa ter uma aptidão artística para produzir um desenho Inclusive, técnico. todos os nossos cursos técnicos têm disciplina de desenho técnico justamente para isso, para atender a parte de projetos. Exatamente, então assim, são duas disciplinas que ele vai estar lidando diretamente com o desenho, né? Então, no primeiro ano ele tem a disciplina de desenho técnico, no segundo, que é até uma disciplina que eu também leciono, ele vai ter a disciplina de desenho de arquitetura. Sim. Então, o desenho técnico, ele prepara o aluno para o desenho de arquitetura, que é onde ele vai ter esse contato com desenhos técnicos da área da construção A gente está falando em primeiro e segundo ano, pensando no curso integrado, mas existe a modalidade integrada e a modalidade concomitante, né, que as pessoas já devem meio que saber de que se trata, né, mas sempre é bom lembrar, né, o integrado, o estudante cursa as disciplinas técnicas juntamente com o ensino médio, e o concomitante, ele tem que ou fazer o ensino médio fora, em outra escola, ou já ter o ensino médio completo e vir aqui só cursar a parte técnica, que a parte técnica não tem nenhuma diferença entre integrado e concomitante. Sim. Os saberes são os mesmos. E os professores também são os mesmos, né? Então, eu, por exemplo, leciono o projeto final tanto para a modalidade do técnico integrado como do concomitante. Então, é a mesma disciplina, o conteúdo ministrado no integrado e no concomitante são realmente os mesmos, não há diferença. Sim, então, saberes ligados à área de construção, à área de acompanhamento de obras. E com tudo isso, com esses saberes que o estudante adquire, em que ele vai poder atuar? Quando ele finalmente terminar o curso dele, ele virou egresso da escola, em que vertentes ele vai poder atuar? A gente já falou até algumas, né? Então, já pontuamos ele algumas. pode atuar diretamente no canteiro de obras, na fiscalização de uma obra, né, junto a uma construtora. Ele pode trabalhar auxiliando um arquiteto, um engenheiro civil. Ele pode trabalhar em laboratórios para acompanhar e verificar a qualidade de concreto, por exemplo. Testes de resistência. Testes de resistência, né? Então, o aluno ele vai estar habilitado a trabalhar em todas essas áreas. Tem muita pegada de poder público, né? Porque, por exemplo, os municípios tal precisam, porque eles mexem com obras de infraestrutura tal, tem muita pegada de poder público, muita gente que tem concursos, né, na área, né, concursos públicos, que são bastante atraentes também, a gente sabe, né, que essa carreira de poder público sempre tem uma forma atraente, mas o aluno também ele pode ser empreendedor, né? Ele pode ter o seu próprio negócio, por exemplo. E ele pode, atualmente, né, antigamente, os técnicos eles estavam submetidos ao CREA. Atualmente, ele já tem um conselho próprio. Um conselho técnico, né? Que é o CRT, né, o Conselho Regional Técnico. Esses conselhos, gente, só para esclarecer, são conselhos que regulamentam a profissão, né? Eles verificam de tempos em tempos se a pessoa continua apta, porque a pessoa pode ter a formação, mas as coisas vão se defasando, né? Então, de tempos em tempos, as pessoas têm que meio que renovar os seus saberes, né? Algo desse tipo. Esses conselhos servem meio que para fiscalizar isso. E para habilitar a atuação. Reconhecer as habilidades. Reconhecer as habilidades. Então, o técnico que se forma e pretende atuar, ele pode se registrar no conselho e ter essa vertente que você falou de atuar como um empreendedor independente, né? Então, existem restrições à atuação, né? Ele não tem as mesmas competências e liberdade de atuação que um engenheiro ou um arquiteto tem. Né? Há essa diferença, até porque a gente está falando de níveis... É um curso de nível médio. É um curso de nível médio.
Porém, ainda assim, ele pode atuar num leque muito grande, muito amplo, né? Então, é uma vertente que pode ser explorada por aquele aluno que tem esse interesse, né, de empreender por conta própria. Sim, e além de trabalhar como técnico, tem a vertente que você já citou, né, da verticalização. Ele pode verticalizar para um curso superior na área. Aqui no nosso campus, por exemplo, nós temos o curso de arquitetura, mas na cidade nós temos, por exemplo, o curso de engenharia civil, também em outras universidades. Então, seriam possibilidades também entrar na área acadêmica, né? Eu sempre falo que essa área de construção, de edificações, de arquitetura, aqui no nosso campus a gente tem a verticalização completa, porque depois tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. A pessoa pode entrar no curso técnico de edificações e terminar no doutorado. Verdade. No mesmo campus, né? Que isso é uma é interessante que assim, aqui no curso nosso mesmo a gente tem muitos professores que foram egressos, né? Então, seguiram essa mesma linha que você citou, né? Então, se formaram no técnico de edificações, verticalizaram ou para a engenharia ou para a arquitetura, fizeram mestrado, doutorado e atuam. Muitos atuam profissionalmente em escritórios também, sim, né? Também. Porque, por exemplo, o servidor aqui da casa, ele não necessariamente precisa ter dedicação exclusiva aqui, né? Tem gente que atua aqui como professor e tem o seu escritório, né? Que ou atua numa empresa, enfim, sempre tentando enriquecer a atuação profissional dele. Ou até às vezes em projetos, né? Sim. Então, em projetos pode de atuar pesquisa, como consultor, né? Projetos de pesquisa também, bem lembrado, bastante interessante. Então, gente, eu acho que a gente cumpriu o nosso script. Você vê que o tempo passa rápido, a gente está já com 15 minutos de conversa e parece que rendeu bastante, né? Vai fluindo. Fechamento aqui do curso de edificações, eu acho uma área interessante, uma área que na nossa região sempre teve um certo aquecimento, né? Tanto na área de construção mesmo de prédios, né? De empreendimentos de construção, condomínios, né? Tanto na área de infraestrutura. Nós temos, por exemplo, Porto do Açu, nós temos empresas ligadas ao segmento de petróleo e gás que sempre tem alguma coisa, né, na área de edificações. Nós temos o poder público, né, que sempre está contratando gente, né, seja por concurso, seja por projetos, né, temporários. Nós temos vários estagiários, né, que passaram por aqui que foram técnicos e atuam como estagiários na empresa. Então, realmente é uma área bastante interessante. Já encaminhando para o fim, eu agradeço, Matheus, novamente essa disponibilidade. Acho que ficou bastante claro. E, claro, a gente vai mantendo contato. Esse segmento que a gente está fazendo, mais uma vez, é para informação dos estudantes que querem estudar na nossa instituição. Pontuamos hoje aqui nosso ponto de encontro no curso de edificações. Matheus, obrigado pela presença. Prazer. E a gente espera vocês, estudantes, né? O professor Matheus espera vocês no curso de edificações. A gente vai conversar, estamos conversando com outros cursos, mas acho que ficou bastante interessante. Obrigado e até o próximo ponto de encontro em algum lugar aqui da nossa instituição.